começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre as penas que são vedadas pela nossa legislação. O artigo 5º determina que não pode haver pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou que envolvam crueldade. No Brasil, as penas podem ser privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa. Mas como a gente acabou de ver, algumas são proibidas. E para falar sobre estes tipos de pena, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Rafael Augusto Alves, advogado criminalista e professor de Direito Penal. Também vamos conversar com o advogado Edel Andrade Torres, da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Rafael, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que leva alguns tipos de pena a serem vedados no Brasil. Bom, a gente pode destacar aí, partindo do texto constitucional, pelo menos dois princípios. Um de maior envergadura, que é a própria dignidade da pessoa humana, que acaba por irradiar efeitos não só nesse caso das penas, mas para todas as relações públicas ou privadas. E um outro, dentro do próprio direito penal, é um princípio que nós chamamos de princípio da humanidade das penas. A concepção de que, se temos que punir alguém que eventualmente pratica um fato delituoso, o próprio Estado tem que se encarregar de cumprir essa pena de modo a não atingir os direitos fundamentais desse indivíduo. Doutor Edel, isso é fundamental para os direitos humanos? Com certeza, mesmo porque o Brasil é signatário de vários tratados internacionais que utiliza como premissa básica a questão da dignidade da pessoa humana e também da individualização da pena e a questão de uma pena justa para o indivíduo que cometeu o crime. Mas a nossa história mostra que esse tipo de pena já foi aplicado no Brasil, não é mesmo? Sim, a história nos mostra que na época do Brasil Império, a ideologia, a mentalidade que existia à época é de que as penas deveriam atingir o corpo, né, a figura, a integridade física do indivíduo, no sentido de que ele pudesse se redimir com a sociedade. E a Anistia Internacional, organização independente que defende os direitos humanos, monitora os países que ainda utilizam a pena de morte. No Brasil, esse tipo de punição foi abolido, mas ainda é aplicado em muitas nações, incluindo Estados Unidos e China. Pena de morte para alguns casos, tivesse certeza que o cidadão cometeu o erro, poderia ser aplicado. Sou contra porque pode matar inocente, né? É um assunto quanto complexo, assim, em alguns casos assim, que geram revolta, eu até seria a favor, mas enquanto cristão seria contra, né? O tema é polêmico e geralmente volta à discussão quando acontece algum crime bárbaro. O Brasil é signatário do protocolo da Convenção Americana de Direitos Humanos pela abolição da pena de morte. Este tipo de punição não é usado no Brasil desde a proclamação da República e é vedado pela nossa Constituição, a não ser em caso de guerra, mas ainda é aplicado em muitas nações. De acordo com dados da Anistia Internacional, 58 países ainda praticam execução. Outros 140 aboliram a pena de morte na lei ou na prática. A China é o país que mais aplica a punição, seguida por Irã, Iraque, Arábia Saudita e Estados Unidos. Em 2012, foram confirmadas 682 execuções em todo o mundo, número que pode ser bem maior, já que em alguns países, como a China, não informam a quantidade exata de execuções. Doutor Rafael, a Constituição fala em permissão para a pena de morte apenas em caso de guerra declarada. Mas isso já foi feito alguma vez na nossa história? Bom, nessa formatação de guerra externa declarada, é bom que nós esclareçamos isso, né? Quando nós falamos de guerra, é guerra externa, né? Em relação a outro Estado, né? Nessa formatação não temos ainda notícia da aplicação da pena de morte, embora a pena de morte sob uma outra formatação tenha sido aplicada já, isso nas ordenações, quando ainda eram colônia, e no próprio, como o professor disse, no próprio Brasil Império, temos relatos e temos comprovações da aplicação dessa pena de morte. E essa previsão existe desde quando? A previsão da pena de morte enquanto crime militar em tempos de guerra é relativamente recente, né? Já podemos encaixá-la dentro da formatação original constitucional, embora isso já tenha episódios de aparecimento desse tipo de pena, como no Estado Novo,
um decreto do governo de Getúlio Vargas, até se permitia até o alargamento até para crimes políticos, mas nunca a aplicação em si. Doutor Éder, volta e meia, quando é noticiado algum crime bárbaro, essa discussão sobre pena de morte volta à tona. Mas existe essa possibilidade constitucional? Diante do ordenamento constitucional existente, não há qualquer previsão e nem possibilidade jurídica da implantação da pena de morte. Esse é um tema que desperta a sociedade no sentido de que as pessoas elas estão ligadas a um caráter punitivo, né, repressor da pena. E, na verdade, a pena deve ser analisada sob um contexto mais amplo de ressocialização. E as pessoas tendem a acreditar que, se uma pena tiver caráter mais alto, mais severo, ou até mesmo a pena de morte, isso favorece os índices de criminalidade no sentido de baixá-los. Mas os índices mostram que não é bem assim. Pois é, existem comparativos que mostram se os crimes graves diminuíram nos países que aceitam pena de morte e prisão perpétua? Dados nos mostram, por meio de pesquisas promovidas pela própria ONU, no sentido de que países que adotam penas capitais, como a de morte, esses índices de criminalidade não são necessariamente mais baixos do que nos outros países. Na verdade, o entendimento, em se tratando de direitos humanos, que é preciso reforçar políticas públicas, né, no sentido de educação, saúde, acesso, né, à educação e assim por diante. Então, não necessariamente o agravamento da pena vai possibilitar a diminuição do índice de crimes. Agora, doutor Rafael, dados do Itamaraty mostram que hoje existem 8 brasileiros cumprindo pena de prisão perpétua no exterior e 2 no corredor da morte. De que forma que o Brasil age em relação a isso, o governo brasileiro? Bom, aí essa questão é um aspecto delicado, né, na medida em que toca a soberania de cada Estado, né? As únicas incursões possíveis de serem feitas por conta do Brasil, em prol do brasileiro, são incursões meramente diplomáticas, no sentido de se persuadir ou se convencer o Estado que tem a jurisdição em relação àquele brasileiro, de eventualmente conceder uma pena menos severa ou até proceder à comutação da pena, a troca da pena de morte por uma outra pena não letal. Então, aí é uma incursão que já está no campo da diplomacia e não no campo jurídico. Por outro lado, o Brasil tem um tratado diferenciado, um acordo de extradição diferenciado com países que adotam pena de morte, pena de prisão perpétua. Como é que isso funciona na prática? Sim, na verdade, a ideia central dessa hipótese é de que, se nós não admitimos determinadas penas aqui, também não podemos entregar um estrangeiro para que lá fora estas mesmas penas que nós não admitimos aqui sejam aplicadas. Então, o que se vê normalmente, inclusive com manifestação, isso com fundamento legal no Estatuto do Estrangeiro e até com uma corrente jurisprudencial sólida no Supremo, principalmente em relação às penas de morte e perpétua, é de se condicionar a entrega do estrangeiro na extradição a que esse Estado não aplique a pena de morte ou que se proceda a determinada limitação no caso de pena perpétua. Nós temos julgados no Supremo que já decidiram nesse sentido. Doutor Éder, e é considerado um avanço na área de direitos humanos o fato do Brasil não aceitar esse tipo de pena? O princípio básico da dignidade da pessoa humana é amplamente e plenamente respeitado, até mesmo pela Convenção da ONU, né, de Direitos Humanos. A legislação brasileira e a Constituição, né, brasileira, nesse sentido, é considerada uma das mais avançadas do mundo. E adotar a pena de morte ou repensar essa questão é entendido por muitos autores e estudiosos no direito penal como um retrocesso, no sentido de que, se a aplicação das penas de morte nos países onde, de forma evidente, ela é aplicada, isso não reduz a criminalidade, então isso seria considerado aqui uma afronta à dignidade da pessoa humana. E como é que essa pena de morte é aplicada na prática nesses países? Tomando por base os Estados Unidos da América, lá os diversos estados, eles têm autonomia, né, em suas legislações para indicar e para criar a pena e para também aplicar essa pena. As informações que temos no sentido de que a injeção letal é o mecanismo mais utilizado, né? E os estados, eles podem a qualquer momento modificar essa questão, podem retirar, porque existe no sistema americano, né, essa previsão, essa possibilidade. Doutor Rafael, e que tipo de crime é mais punido com pena de morte e prisão perpétua no exterior? Bom, a gente fazendo um comparativo, a grosso modo, a gente coloca aí os crimes contra a vida, sobretudo o assassinato, né,
como o fato típico aí mais merecedor aí por conta das legislações dessa pena capital. Embora isso mude muito em relação ao perfil autocrático ou democrático do país, né? Por exemplo, nos países islâmicos nós temos uma série de condutas que ao nosso ver seriam totalmente desproporcional, mas que são punidas com a pena capital. Isso vai muito em função do aspecto cultural e do aspecto normativo e político de cada uma dessas nações. E o tráfico de drogas também é punido dessa forma no exterior? Em alguns estados, sim. Em alguns estados, sobretudo no continente asiático, nós temos a previsão dessa questão, justamente ligada a essa questão cultural, que acaba por nortear qual é a conduta que é mais reprovável para aquele específico povo ou não. Doutor Éder, a Anistia Internacional luta para que cada vez menos países adotem pena de morte e de prisão perpétua. Essas campanhas têm surtido efeito? O colega professor Rafael colocou muito bem essa questão. Cada estado está inserido num contexto que é político, né? Tem sua história, tem seus fundamentos jurídicos. A Anistia Internacional realiza um excelente trabalho no sentido de humanizar, de conscientizar, né, os diversos estados pelo mundo. No entanto, é preciso que cada ordenamento reveja as suas posições. Até porque o Brasil, se formos analisar a Constituição Federal, utiliza como princípio básico com relação ao tratativo internacional a autodeterminação dos povos. Então, é preciso respeitar, né, o andamento e a opção política e legislativa de cada ordenamento jurídico. De modo que, por mais que exista uma campanha internacional, né, na comunidade global, nesse sentido, no sentido de que as penas de morte não necessariamente vão resolver o problema, mas cada país vai ter a sua liberdade de atuação. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado Edel Andrade Torres, da Comissão de Direitos Humanos da OAB-DF, e Rafael Augusto Alves, advogado criminalista e professor de Direito Penal. No programa de hoje, estamos conversando sobre penas vedadas. E além dos tipos de pena que não podem ser aplicados, a legislação brasileira também define o limite de tempo a que uma pessoa pode ser privada de sua liberdade. A lei determina que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode exceder 30 anos. Quando a pessoa for condenada a penas cuja soma seja superior a este limite, elas devem ser unificadas para atender ao disposto neste artigo. E sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, deve ser feita nova unificação. Neste caso, desprezando-se o período de pena já cumprido. Doutor Éder, isso quer dizer que na prática não adianta, por exemplo, uma pessoa ser condenada a 100 anos, se ela vai cumprir no máximo 30? Pois é, como acabamos de ver, a legislação penal brasileira prevê como tempo máximo de cumprimento de pena o prazo limite de 30 anos. Quando nós verificamos sentenças com valores de 100 anos, 150 anos, na verdade, o que se tem ali é uma resposta à sociedade, no sentido de que o judiciário verificou, analisou, ponderou, né, e reconheceu a gravidade dos crimes, mas com o tempo máximo de cumprimento, nós não podemos ultrapassar 30 anos, conforme o Código Penal. Doutor Rafael, mas isso influencia de alguma forma na concessão de benefícios, por exemplo, progressão de regime, liberdade condicional? Sim, isso é um aspecto relevante até ser tratado. Embora o tempo máximo de cumprimento seja 30, para efeito de cálculo dos benefícios, que normalmente são 1/6, 2/3, 1/3, conforme o caso, é levado em consideração não o limite de 30 anos, mas o total da pena. O Supremo já até consolidou esse entendimento por um verbete sumular. Então, existe sim, ainda que não no tempo máximo, mas existe um impacto em termos de concessão de benefício. Isso pode gerar discussões no sentido de que, a depender da pena, o próprio requisito temporal para que a pessoa tenha progressão de regime seja até correspondente a esses 30 anos, né? Então, cairíamos num caso onde a pessoa não teria direito à progressão. Isso é um aspecto que está merecendo uma discussão melhor. Se acontece do condenado cumprir parte do tempo previsto na pena, fugir e ser recapturado, aí essa pena é recalculada, ele pode voltar a cumprir os 30 anos novamente? A partir do momento em que o apenado se evade, aquele cumprimento da pena é suspenso, né?
E aí somente recomeça a contagem a partir do momento que ele volta ao cárcere, né? Embora a lei de execuções penais ela agrega alguns efeitos por conta dessa fuga. Por exemplo, aquele que foge, ele perde parte dos dias remidos por conta do trabalho. Aquele que foge tem regredido o seu regime de pena, né? Então, embora não se acrescente tempo por conta da fuga, o apenado que foge vai ter uma série de consequências que irão atrasar o cumprimento da sua pena. Nas ruas, as pessoas falam sobre as penas estabelecidas pela legislação brasileira. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Poderia ser mais rigorosa, porque tem diversos casos que acabam saindo antes, né? Agora cada caso é um caso. Há necessidade sim de uma revisão, porque na verdade a gente paga imposto e como nós sabemos, né, nós estamos presos na rua, entendeu? Dentro de casa, né? E o ladrão está solto na cadeia. Eu sou vítima e eu acho que 19 anos por você matar uma pessoa é muito pouco, porque tem muita redução de crimes aí, né? Eu acho que a pena tem que ser revista. Se cumprisse na íntegra seria suficiente. Mas só que eles não estão cumprindo e nem a penalidade para uns tem, mas para outros deixa a desejar. Um cara vai preso aí, mata uma pessoa, fica 3 anos preso, depois sai e continua fazendo o mesmo crime. Eles não têm medo. Doutora Edel, as penas brasileiras são consideradas brandas mesmo, como disse um dos entrevistados? O grande diálogo que deve a sociedade travar no Brasil é preciso aumentar as penas ou é preciso que haja realmente a efetivação dessas penas, ou seja, a execução dessas penas? A gente acredita que, na verdade, o que deve ser melhorado no Brasil é o mecanismo de punição, mas não a pena em si. Na verdade, a gente tem uma lei de execuções penais que traz mecanismos fantásticos, ela é muito bem articulada, no entanto, nós verificamos na prática políticas públicas, a própria política penitenciária brasileira, ela não consegue cumprir as determinações que estão previstas na lei de execuções por conta de vários problemas que nós temos. Então, a reflexão que fica, o questionamento que fica será que realmente a pena no Brasil é branda, é uma pena suave? Ou é preciso que realmente haja, né, mecanismos eficazes de cumprimento dessa pena? E o que é preciso fazer para que haja esses mecanismos eficientes? Acreditamos que a grande saída está na efetivação de políticas públicas que realmente promovam a ressocialização do preso. Não adianta, né, mantermos um sistema falido, como o próprio ministro da Justiça colocou recentemente, que não consegue ressocializar o indivíduo, né, e a própria sociedade enxerga o criminoso não como pessoa. Então, a discussão acerca dos direitos humanos, muitas vezes, foge ao tema central, porque as pessoas, a sociedade como um todo, enxerga os direitos humanos como o direito do preso, né, e não como o direito do cidadão. Na verdade, o direito é humano, o direito é para todas as pessoas, mas a OAB se manifesta no sentido de que também a figura do criminoso deve ter os seus direitos preservados e resguardados. A partir do momento em que as políticas públicas no sistema penitenciário não garantem o que a lei de execuções penais coloca no sentido da dignidade da figura do presidiário, a gente está vivendo um grande conflito na sociedade. E se o professor me permite, Flávio, tem algo que tem que ser discutido, que é a questão da política criminal que o país quer ter no sentido de encarceramento. Porque nenhum investimento será suficiente se a nossa legislação penal se orientar pela política atual de encarceramento, de a legislação oportunizar que pessoas, ainda por crimes não tão graves, sejam alcançados por esta pena de encarceramento. Então, é algo que tem que ser discutido de forma sintonizada. Se queremos reformar o sistema carcerário mediante investimento, implemento de políticas públicas que invistam no apenado, temos que pensar também na questão programática, de saber quanto número de detentos queremos ter, que isso é uma opção política do Estado, e que legislação queremos ter em relação à reprovação de delitos penais. O senhor acha também que é branda a pena ou que a discussão está com foco errado? Como é que o senhor vê essa parte? A gente não pode categorizar a pena como branda ou severa tão somente a partir do tempo, a partir do aspecto temporal. Então, se eu conjugar o tempo que pode se discutir mais ou menos com as condições que aqui a pena é cumprida, eu posso falar que são penas severas
que beira a questão da desumanidade. As condições, se você vai a um sistema penitenciário, como já denunciado alguns anos atrás, do Espírito Santo, como do Acre, do Urso Branco, quer dizer, se eu enfoco tão somente para o aspecto temporal, isso é uma visão míope do que é uma pena severa ou não. Porque aquele projeto que tem na LEP, de conferir direitos, garantias, um espaço mínimo, não existe na prática. Por isso é que eu tenho uma concepção muito clara, no sentido de que as penas são absolutamente severas pela nossa realidade em termos de execução penal. Doutor Edel, e essa não aplicação da lei como ela é prevista, isso incentiva os criminosos de alguma forma? De certa forma, sim, porque o indivíduo, ele verifica que, como não há um mecanismo eficiente, né, de persecução criminal, então ele muitas vezes se vê, eu não diria incentivado, mas ele sabe que, de alguma forma, vai haver um tratamento mais brando, ou um olhar mais brando. Na verdade, o que a sociedade deve verificar na prática é que, se políticas públicas como de educação forem acessíveis à comunidade, de modo geral, essa sim é uma saída viável. Doutor Rafael, muitas pessoas são condenadas a penas altas, mas acabam não cumprindo grande parte disso. O que acontece aí na prática? Na realidade, isso é uma opção nossa de consagrarmos um sistema progressivo de penas, né? Onde o preso vai partir de um regime inicial e, conforme o seu merecimento, ele vai readquirir de forma progressiva parcelas da sua liberdade que lhe foram subtraídas. Então, por isso que nós projetamos, às vezes, uma pena, temos uma pena sentencialmente configurada, mas temos factualmente ele saindo antes do tempo por benefícios de livramento condicional, por benefícios de progressão de regime. Agora, eu insisto, né? Eu não posso dizer que estes benefícios, conjugadamente com a situação precaríssima do nosso sistema, sejam ruins. Até o próprio Supremo, inclusive, isso é uma opção constitucional, de que a pena tenha progressão, que o preso tenha um objetivo a cumprir, que ele tenha uma perspectiva de readquirir paulatinamente a sua liberdade. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber como vocês veem o sistema penal brasileiro. As penas são justas na maioria das vezes ou é preciso fazer uma revisão, como disse um dos entrevistados? Doutor Edel. Como eu coloquei há pouco, acredito que esse debate é necessário, no sentido de verificar se realmente com base na ampliação das penas. É preciso que haja, na verdade, um discurso muito claro, no sentido de que Estado democrático nós queremos, que Estado democrático nós temos. A minha visão é no sentido de que Estado democrático de direito é aquele que as autoridades públicas constituídas, a polícia, o judiciário, o Ministério Público, o próprio Poder Legislativo, todos eles estão antenados, verificando não só a comunidade, mas também os direitos humanos do presidiário. Não adianta olharmos o presidiário como um não indivíduo, desumanizar esse indivíduo. Na verdade, é por isso que verificamos que os altos índices de reincidência quando essas pessoas, né, saem do sistema prisional. Doutor Rafael, para o senhor. Bom, aí nós temos que pontuar pelo menos duas premissas. A primeira é de saber que encarceramento não é igual a segurança. Encarceramento não é igual a diminuição da violência. Nós temos estudos criminológicos que pontuam que essa relação não consegue ser estabelecida, que prendendo mais pessoas, nós ficamos mais seguros, né? Isso por si só já afasta essa ideia de senso comum e essa ideia simplista de que aumentando penas nós teremos mais segurança em nosso convívio. E a outra premissa que eu gostaria de pontuar é a questão, voltando novamente à ideia de que sem uma reestruturação da política criminal, das opções que o nosso Estado quer de punir o indivíduo, sob que penas, medidas alternativas, prisão, sem essa discussão, toda aquela discussão que envolve investimentos, condições, presídios, é uma discussão fadada ao fracasso. Temos que pensar que modelo de punição nós queremos instituir e, no meu entender, tem que ser um modelo que reserve o encarceramento a situações
absolutamente necessárias. Certamente, em termos de encarceramento, não mais do que 20% ou 30% do que estão lá necessitam de ficar encarcerados. Então, essa política a gente tem que discutir em sociedade. Bom, e com essas constatações nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Éder, doutor Rafael, eu agradeço a presença de vocês aqui no estúdio do Artigo 5º e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!